É complicado. Nós vimos aí agora, recentemente, essas censuras reiteradas do TSE. Isso aí não vai acabar bem. Não vai. Não vai. Decisões desse tipo que eles vêm tomando aí não é de democracia. O campo jurídico hoje não há mais democracia. A própria justiça hoje, ela não sabe mais, os próprios juízes que estão atentos à Constituição num certo julgamento, eles não sabem mais como julgar um processo, como julgar dar uma sentença. Porque toda hora o STF tem um entendimento diferente, dependendo do caso, da pessoa que está sendo julgado. Se o indivíduo é um indivíduo X, vai ser julgado de um jeito. Se o indivíduo é um indivíduo de outra categoria, de outra opinião política, por exemplo, vai ser julgado de outro jeito. Sendo que as coisas são iguais. Então a justiça ela deixou de ser isenta, deixou de ser imparcial, e não há mais, ela não vai voltar para os trilhos. No outro vídeo anterior eu falei e o pior que eu falei aí no vídeo anterior, que eles todos se fecham. Mesmo quando algum deles aí, no caso, tem um aí que é mais alvoroçado, o Alexandre de Moraes, ele toma sempre decisões absurdas, assim, que nem um juiz teve coragem de fazer até então, né? Decisões totalmente ilegais, totalmente inconstitucionais, e todos os outros juízes apoiam. Tem alguma coisa muito errada aí. Né? Agora, aí, nesse caso aí da censura da Jovem Pan, por exemplo, de outras situações aí que estão ocorrendo agora nesse período eleitoral, a própria ministra Carmen Lúcia falou que ia concordar com os absurdos. Eu não estou aqui com as palavras exatas que ela falou, não, mas basicamente ela falou o seguinte, que ia concordar com os absurdos que o Alexandre de Moraes estava fazendo, mas só agora durante as eleições. Haja visto o processo eleitoral. Mas que depois essa ideia, essa linha de raciocínio, de decisões, teriam que ser revistas. Ora, quem acredita nisso? Nenhum brasileiro, nenhuma pessoa que defende de fato a democracia, ou pelo menos as pessoas que entendem de fato a democracia, como é que ela deve ser, acredita nesse fato. Todas as decisões que estão sendo tomadas agora, haja vista as irregularidades, elas irão não voltar para o que era antes, para dentro das 4 linhas da Constituição, mas vão ampliar cada vez mais vão avançando os passos. Amanhã chegará hoje eles estão buscando inibir as pessoas que têm uma notoriedade maior, são os veículos de imprensa, pessoas que têm redes sociais mais robustas, atingem um público maior. Essas pessoas já não podem mais falar certas coisas, não podem publicar certas coisas referente a um certo candidato. Mesmo que essas informações sejam verdadeiras. Sejam verdadeiras. Todo mundo pode cometer um erro de por exemplo, postar alguma coisa, principalmente a maioria das pessoas que não estão muito atentas a isso, às vezes a pessoa só vê uma informação lá e já publica, né? Já divulga, compartilha nas suas redes sociais. Né? Se essas informações forem verdadeiras, elas têm que circular. Quanto mais número de brasileiros souberem daquela informação, seja lá de que lado for, seja a favor do Lula, seja a favor do Bolsonaro, se a informação é verdadeira, tem que circular. Tem que circular. Não pode impedir as pessoas de terem informações verdadeiras. Agora nós vimos aí informações de todos os lados publicadas, né? E aí, sempre quando um lado pede para retirar uma informação que é mentira, demora
10 dias, demora 10 dias para os ministros tomarem o tribunal lá decidir para mandar retirar aquele conteúdo desinformativo ou mentiroso do ar. Agora, quando é informação, mesmo que verdadeira do outro lado, no caso do lado da direita, mesmo a informação sendo verdadeira, quando o outro lado pede, é imediatamente, logo ali nas próximas horas, já são imediatamente retirados do ar sobre penas e informações verdadeiras, sob pena de multa e até de fechamento de canais de TV. É um absurdo dos absurdos. Complicado. Na minha opinião, os ministros estão rasgando a Constituição Federal. Rasgaram já há muito tempo. Cada dia que passa eles rasgam uma página. As leis são eles que fazem mais, não estão ali para ficarem atentos às leis. E, reitero, estamos num caminho perigoso. O Brasil não acabará bem se a esquerda for para o Planalto vencer as eleições ou ocupar o poder a partir do ano que vem. Eu gosto mais muito de falar ocupar o poder a partir do ano que vem. Independe pelos meios que ela chegue lá. Se a esquerda ocupar o poder, o Brasil não vai acabar bem. Sob pena de vivemos uma ditadura mais radical dos últimos 50 anos, porque o modelo que o presidente de esquerda, o candidato a presidente, tem, não são boas. O modelo dele é Cuba, Venezuela, Nicarágua, por aí vai. Então nós vemos aí um desastre que se isso acontecer, com certeza será um desastre para o Brasil. Sobretudo, a partir daí, a economia vai desandar. Vai desandar. O cara é contra o agronegócio, é contra o empresário. Né? Para você ter uma ideia, há uns tempo atrás aí, para você abrir uma empresa demorava aí de 90 a 120 dias para você conseguir abrir uma empresa. Hoje, com a facilidade que esse governo colocou aí, hoje se abre em menos de 24 horas. 24 horas você consegue abrir uma empresa. Então, todo mundo pode empreender, criar um negócio, a economia está fluindo, a economia está andando. E o Brasil, mesmo depois na pandemia, quando o Brasil estava saindo ali, graças às medidas imediatas que o governo Bolsonaro tomou logo lá no início do mandato, né, com economias acertadas do Paulo Guedes, um dos melhores economistas do mundo, tomou naquele momento. Um ano depois, o Brasil já estava voando ali, crescendo acima de 2%. Foi quando veio a pandemia. Ficaram 2 anos fechados. 2 anos fechados. Então, o fato real é que esse governo aí tem 2 anos de governo. 2 anos foi de pandemia, a economia parada do país. Praticamente muitos setores parados. Né? Então, nós vimos aí o Brasil hoje, mesmo o Brasil ele ter pegou a economia do país quebrado praticamente, o Brasil estava quebrado. Mas 6 meses com aquele governo lá da Dilma, teria sido difícil o Brasil se recuperar. O Temer, que é um cara que eu não tenho nenhum apreço por ele, colocou naquele momento ali, fez algumas políticas
que foram acertadas. Foram acertadas. Pelo menos tirou um pouco da... oxigenou de novo o Estado brasileiro. Senão o Brasil teria quebrado. E quando o Bolsonaro assumiu, o Brasil estava numa situação respirando por aparelhos a economia. A maior deflação da história, maior recessão da história nos últimos 70 anos até então. Nos últimos 70 não, nos últimos 90, né? Porque a última crise de igual comparação assim, no campo econômico, foi lá em 1930. Então, quando o governo assumiu, teve muito trabalho ali no primeiro ano. E logo no primeiro ano, voltaram o Brasil para o campo do crescimento de novo, para o campo da evolução, da prosperidade, da dignidade para o povo. Né? Agora, veio a pandemia. 2 anos fechado. O Brasil não parou. Nenhum governo do mundo, mesmo em países de primeiro mundo, foi tão eficiente quanto o governo brasileiro. Nenhum do mundo. Nenhum do mundo. Nós vimos aí outros países, Estados Unidos, Canadá, nenhum. Países que estavam lá quando a pandemia chegou, crescendo absurdos acima de 2 dígitos. Quando a economia chegou, o Brasil estava crescendo ali entre 2%. Quer dizer, estava saindo de uma recessão, né? Isso quando a pandemia chegou, fechou tudo, o mundo inteiro. Quando foram voltando agora, abrindo de novo os comércios, abrindo de novo o mercado, no mundo todo, o Brasil saiu muito mais rápido do que todos os outros. Mesmo com a economia sendo um país de terceiro mundo, um país subdesenvolvido, que estava em dificuldades financeiras quando a pandemia chegou. Graças a Deus e a esse governo certo que nós temos aí, o Brasil hoje não está numa dificuldade tremenda. Vimos aí a Argentina, por exemplo, tem um governo de esquerda lá, a inflação esse ano lá vai passar de 100%, fácil. Enquanto aqui todo mundo no Brasil está reclamando de uma inflação aí que deu esse ano, os economistas aí que são pessimistas, estavam colocando acima de 10%. A inflação vai fechar o ano aí entre 7% e 8%. Então é complicado. Complicado porque, diante de todos os feitos absurdos que esse governo fez, feitos positivos para a melhoria do povo, a curto, médio e longo prazo. Se essa política aí for adotada, se essa política do Brasil aí fosse adotada, seguisse nesse mesmo ritmo que está aí, que aí está, com esse atual governo, seguisse nesse mesmo campo. Claro, vai aprimorando algumas coisas, melhorando outras do campo econômico. Eu não tenho dúvida que se o Brasil seguir um plano econômico igual a desse governo aí, ficasse 16 anos igual o PT ficou lá no passado, e pegar aí um período aí sem guerra, os próximos 16 anos sem guerra, sem nenhum conflito de grandes proporções internacional, sem grandes problemas no mercado global, igual o PT pegou lá atrás, eu não tenho dúvida que o Brasil se tornaria um país de primeiro mundo em 16 anos. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Que o PT em 16, que o Brasil em 16 anos se tornaria um país de primeiro mundo. Ao passo que o PT governou lá com todas as condições para crescer. Com todas as condições. Boom das commodities internacionais. Dinheiro jorrando no Brasil de todos os lados.
investidores e dinheiro entrando no país de todos os lados. O Brasil, o governo na época, ali entre 2003 e 2007, se aproveitou para roubar, instituir ali uma quadrilha para assaltar o país. E se tornou dali por diante um assalto institucionalizado em todas as esferas governamentais, aonde o governo federal tinha ação, eram saqueados, desde estatais a bancos públicos, enfim, de todos os lados. E isso foi se espalhando aos governadores estaduais, aquele mesmo modelo de governança, prefeituras e por aí vai. E o Brasil chegou no fim de entre 2014 já quebrado. A população comendo... A própria Dilma falou ali, acho que se eu não me engano, em 2014, que a população tinha que comer ovo, porque era mais barato. A inflação estava acima de 10%, ali 12%, mas aí, isso o real, né, o que era divulgado, mas a inflação real estava acima de 15%. E o salário mínimo lá embaixo. Então são coisas que precisam ser colocadas. Sobretudo o perigo que nós estamos enfrentando aí de o Brasil se tornar uma ditadura a partir do ano que vem. Por isso, dia 30 de outubro, temos que prestar muita atenção, se informar sobre o candidato. Não dá para ficar só nessas mídias aí. Eu sei que muita gente hoje assiste só televisão, jornal. Jornal não informa hoje, ele desinforma hoje. Qualquer informação da televisão hoje, nas principais redes, Globo, Record, SBT, Band, elas desinformam a população no campo jornalístico. Desinformam. Principalmente a Globo. Ela desinforma, não informa a população. Então é complicado. Todo eleitor que for dar um voto é muito importante. Você está decidindo aí não os próximos 4 anos, mas o que for decidido nesse 30 de outubro agora, estará decidido não os próximos 4 anos, independentemente do que ganhar. Né? Estaremos decidindo aí os próximos 40, o futuro definitivo do Brasil. Se a esquerda ganhar, entraremos aí em tempos muito difíceis. Haja vista que o Brasil, o mundo, hoje é outro. Não é mais igual lá na época que o PT governou. O mundo hoje é muito mais ágil, muito mais interativo. As economias elas mudam a todo instante. O mercado dos países tem que estar atento a isso, a essas mudanças rápidas, bruscas. E quando o mercado se antever a isso, a uma coisa que vai ter adiante, e toma as precauções aqui, antes do fato acontecer, as chances de ter algum problema é muito... A chance de ter algum problema é muito menor. Agora, se os governos não ligam para nada, igual a gente sabe aí como são os governos de esquerda, além de não ligarem, incompetência total em todos os setores, saqueiam, aí fica difícil. Ficará difícil. E o Brasil passará por dias complicados se a esquerda for eleita. Eu acho que, sem dúvida alguma, já no final do primeiro ano teremos complicações sérias no campo econômico. E isso é fato. Eu vou parar por aqui para o vídeo, já passo muito aí, tá muito longo, mas a gente tem muitos temas aí a falar ainda daqui até a eleição. Boa noite aí a todos e que todos tenham aí uma boa decisão na urna, analise, votem de acordo com suas convicções, com suas ideologias, né? Procure o que cada candidato defende, né? Procure ver em fontes fidedignas, em fontes reais, em fontes
que tratam os fatos com veracidade, para você ficar informado. Porque, repito, se ficar dependendo de jornais das grandes mídias brasileiras, você ficará desinformado e com certeza irá cometer um erro. Então, boa análise aí para todos e que decidimos pelo melhor do país a partir no dia 30 de outubro. Boa noite aí a todos.